Capítulo 10 Erva da Estrela Escondida. As três coisas que Xia te pediu fizeram os olhos de Fênix de Xia Qingji se abrirem instantaneamente. O que você está tentando fazer? Isso significa que você já tem essas coisas em suas mãos? Xiao te perguntou esperançoso depois de ver que Xia Qingji não tinham rejeitado imediatamente. Xia Qingji franziu as sobrancelhas levemente, e começou a falar lentamente, e eu nunca tinha ouvido falar dessa gema da sétima erva, mas uma pílula de uma besta no domínio da terra apenas pode ser obtida depois de matar a besta. E quantas pessoas no Império Vento Azul poderiam caçar uma besta que treina nos caminhos do profundo? Mesmo na nuvem congelada de Asgard, alguém que pode fazer isso certamente é raro de se encontrar. E uma veia de cristal roxa dos céus é um tesouro imortal com valor incalculável que até mesmo as 4 maiores seitas ficariam loucas para obter. Apenas uma, valeria como se uma pessoa tivesse cultivado por 10 anos de sua vida. Essas 3 coisas, mesmo se o Lorde estivesse procurando por elas, seria quase impossível de obter. O peito de Xiao te pesou um pouco enquanto ele fechava seus olhos, e ficou em silêncio por um longo tempo. O que você está planejando fazer com essas 3 coisas? Xia Qingji perguntou espontaneamente. Reparar minha profunda veia. Xiao te respondeu. Eu não sou capaz de ajudar você. Ao mesmo tempo que Xiao Qingji disse aquilo, ela não acreditava que essas 3 coisas poderiam reparar uma profunda veia. Se fosse assim, não tinha jeito de sua mestre não conhecer esse método. Xiao te balançou sua cabeça como se aquilo não importasse, e esses 3 itens não são coisas que uma pessoa comum poderia conseguir, eu estava apenas perguntando casualmente, esqueça sobre isso. Depois de uma pequena pausa, ele disse novamente com uma voz bem baixa, esposa, depois de você retornar para a nuvem congelada de Asgard, nós iremos nos encontrar novamente? Não me chame de esposa novamente. Meu nome é Xia Qingji. Ela disse enquanto subiu seu tom de voz que ficou mais frio. Indiferente, Xiao te falou de uma maneira despreocupada, eu me casei com você e você se casou comigo. Nós já fizemos reverência na frente dos céus e da terra com milhares de pessoas como nossas testemunhas. Nós também passamos por todo o processo do casamento. Eu sou agora seu marido e você é minha mulher. Se eu não te chamar de esposa, do que mais eu te chamaria? Xia Qingji ficou sem palavras. Depois de um tempo, ela disse indiferente, e me chame do que você quiser. De repente Xiao te deu um largo sorriso, essa esposa era intocável, mas não tinha habilidades em conversação. Você ainda não respondeu minha pergunta anterior, quando você retornar para a nuvem congelada de Asgard, nos veremos novamente. Xiao te perguntou de novo. Não. Respondeu Xia Qingji. Bom. Xiao te concordou com sua cabeça e apoiou sua cabeça contra a parede enquanto fechou seus olhos. Na verdade, você deveria voltar para a nuvem congelada de Asgard o quanto antes possível e não precisa se preocupar comigo. Para alguém tão talentosa como você, você não deveria ficar nessa pequena cidade nuvem flutuante, também não deveria atrasar seu desenvolvimento por minha causa. Quando você partir, seu status como discípula da nuvem congelada de Asgard irá se tornar público. Pelo menos nessa cidade nuvem flutuante, ninguém ousará me machucar e eu irei viver mais confortavelmente. Oh, certo, você não deve ter nenhuma objeção sobre minha opinião, certo? Como você quiser. Xiao Qingji disse, sem demonstrar nenhuma expressão. É assim que tem de ser, já que você nunca me verá novamente. Se você não me deixar ter uma concubina, eu realmente irei me divorciar de você. O coração piedoso de Xia Qingji estava tão calmo quanto a água, mas ela teve um desejo espontâneo de querer chutá-lo para fora do quarto. Ao mesmo tempo, ela repentinamente viu Xiao Te se levantar e andar até a porta. Ela apressadamente perguntou, onde você está indo? Não consigo dormir, estou saindo para ver as estrelas. Enquanto Xiao Te respondia sua pergunta, seu coração se lamentava, essa mulher, por que você não se deita aqui no chão no meio da noite? Vamos ver se você consegue dormir desse jeito.
Xia Qingji não disse mais nada e Xiao Te abriu a porta enquanto saia do quarto. Era no meio da noite e tudo estava silencioso. Em pé no meio de seu quintal, Xia Te olhou para o céu cheio de estrelas com uma expressão determinada em seus olhos. Entretanto, bem fundo, ele estava perdido com um inquietante e perplexo desconforto. Hoje era o primeiro dia que ele tinha renascido. Embora sua mente tinha mudado bastante se comparada com o passado, com uma mudança que pode-se dizer que foi de cima para baixo, mesmo sua mente forte não podia encontrar uma maneira de sair dessa situação da sua profunda veia danificada. Se ele pudesse obter a gema da sétima erva, a veia de cristal roxa dos céus e uma pílula de uma besta no domínio profundo da terra, ele iria ter mais de 50% de chances de sucesso para reparar sua profunda veia. Entretanto, com suas habilidades atuais, mesmo para obter apenas um desses 3 itens era impossível. Depois de tudo, apenas os fortes eram respeitados nesse mundo. Sem poder suficiente, para conquistar o que se quer é apenas um sonho. O que ele deveria fazer? De repente, uma sensação de uma leve apalpada veio da mão esquerda de Xiao Te. Ele subconscientemente ergueu sua mão esquerda e viu lampejos impressionantes de luzes rápidas que vieram da marca da pérola de veneno do céu em sua mão. Os olhos de Xiao Te se contraíram enquanto ele se virou, em direção pro norte. Isso é. Além de ser venenosa e ter uma forte capacidade de refinamento, a pérola de veneno do céu tem uma habilidade adicional. Ela tem um tipo especial de habilidade que pode sentir a toxina das ervas medicinais que estão por perto. Dentro de uma certa distância de um medicamento ou droga altamente tóxica, ela irá encontrar a localização, emitindo uma luz brilhante, e apontando para a direção do alvo, mas os pré-requisitos são que os materiais fossem do mais alto nível de qualidade. O nível de percepção da pérola de veneno do céu era imbatível. Se comparado com o mais alto nível que uma pessoa pudesse alcançar, ela não iria nem chegar perto da pérola de veneno do céu. No continente Nuvem Azul, a pérola de veneno do céu tinha brilhado apenas 6 vezes, e cada vez ele encontrou os mais raros e exóticos dos tesouros. Embora fosse o primeiro dia no continente Céu Profundo, a pérola de veneno do céu atualmente tinha encontrado alguma coisa. Até esse lugar esconde um tesouro secreto? O alvo da pérola de veneno do céu estava ao norte, que era a direção da montanha do clã Xiao. Xiao Te tinha seu próprio quintal, a localização dele pode-se dizer que era na mais perigosa em toda a propriedade do clã Xiao. Isso era porque além dos muros de seu quintal, se encontram as montanhas. Essa montanha era atualmente a propriedade privada do clã Xiao. Às vezes alguma besta selvagem de nível baixo entrava em seu quintal quebrando as paredes. E se alguém quisesse vir por trás das montanhas e sorrateiramente fazer daquela área seu território, essa seria uma boa escolha. Entretanto, em frente ao poder da clã Xiao na cidade Nuvem Flutuante, ninguém se atrevia a fazer aquilo até hoje. Xiao Te não hesitou e diretamente escalou a parede. Embora sua profunda força fosse baixa, escalar uma parede de 3 metros não era problema. A área da montanha era quieta e sombria, e se fosse o antigo Xiao Te, ele absolutamente não teria vindo aqui no meio da noite. A lua no céu estava pendurada bem alta e inúmeras estrelas também. Xiao Te olhou em volta e quando ele estava seguro de que não tinha ninguém em seu campo de visão, ele seguiu levemente na direção em que a pérola de veneno do céu estava apontando. A montanha sob a luz da lua parecia ter se escondido em uma camada de névoa, fazendo parecer ambas misteriosa e perigosa. Não muito tempo depois, Xiao Te chegou até o pé da montanha. Nesse lugar, a leve luz estava em sua mais alta frequência. Xiao Te parou e pensou, esta por aqui? Mas este é claramente apenas o pé da montanha. Os farmacêuticos do clã devem passar por aqui todos os dias, então como algo raro poderia crescer aqui? O que quer que isso seja, um tesouro dos céus ou algum tipo de medicina decente, ela já teria sido encontrada. Por que aquilo esperaria por ele encontrá-la? Entretanto, a pérola de veneno do céu realmente atingia sua rápida frequência nesse lugar, o que significa que o alvo deve estar a 10 passos de distância. No luar da noite,
As sobrancelhas de Xiao-Te franziram enquanto seus olhos procuravam lentamente e cuidadosamente cada palmo de terra em sua volta. Sob circunstâncias normais, quanto mais preciosa a erva medicinal fosse, mais o lugar que ela iria crescer seria perigoso e extremo. De primeira vista, essa área ao pé da montanha estava coberta por matos e Xiao-Te não teve o que fazer a não ser em pensar que tinha algum problema com o sensor natural da pérola de veneno do céu. Quando seus olhos escanearam cuidadosamente a terra em um círculo, tirando os matos, Xiao-Te não podia encontrar nem a erva medicinal mais comum. Bem quando ele estava quase desistindo, seu olhar repentinamente aterrissou em um lugar com um tipo de variedade indistinta de ervas. O Xiao-Te de hoje tinha uma intuição afiada. Ele ergueu sua cabeça e olhou em direção daquele sentimento inconfortável que ele de repente sentiu pela primeira vez nesse mundo. Havia uma grande quantidade de mato lá também, mas uma certa erva na beira de uma pedra que não tinha sido esmagada chamou sua atenção. Xiao-Te caminhou até o lado da pedra e se abaixou ao lado daqueles matos e olhou por um longo tempo. No meio daqueles matos, ervas menores cheias de vitalidade. Sem interferência, alguém poderia dizer que elas estavam agarrando suas vidas por enraizarem em todas as aberturas possíveis. Entretanto, se alguém olhasse de perto, era nítido que as ervas lá eram significativamente diferentes das outras ervas em volta. Um sopro de uma gentil brisa do vento da noite passou, varrendo o cheiro das pequenas ervas na área. Nesse momento, os olhos de Xiao-Te estavam firmemente focados em um pequeno buraco e repentinamente ele viu uma forma bizarra de duas espadas de ervas. Elas apareceram num piscar de olhos e depois desapareceram, sem deixar traços. Os olhos de Xiao-Te se alargaram e ele estava repentinamente em êxtase. Ele esticou rapidamente sua palma da mão esquerda que continha a pérola de veneno do céu em direção daquele pequeno buraco. Sob uma fraca luz verde, as duas espadas de ervas lentamente apareceram novamente. Erva da estrela escondida. Isso realmente é a erva da estrela escondida. E tem duas delas. Xiao-Te excitado comemorou em voz baixa enquanto ele abaixava sua mão esquerda com a intenção de pegá-las. A pérola de veneno do céu brilhou e as duas espadas de ervas da estrela escondida foram recuperadas, na palma da mão de Xiao-Te. Quanto mais alta a qualidade da erva medicinal, mais difícil era para se colher e mesmo com menor erro durante a colheita poderia danificar o material e diminuir a eficiência ou até completamente destruir a efetividade. Mas com a pérola de veneno do céu, não importa o quão complicada uma erva fosse, ele não precisava se preocupar. A pérola de veneno do céu podia colher uma erva sem causar nenhum dano ou possíveis efeitos colaterais usando sua aura, completamente envelopando a erva sem deixar nenhum tipo de poder espiritual escapar. Ao invés de dizer que aquilo fosse uma surpresa, era melhor dizer que aquilo era um milagre. Olhando para as duas espadas de ervas da estrela escondida que estavam parcialmente escondidas na palma de sua mão, o braço de Xiao-Te se encolheu de excitamento. Em todos seus 24 anos de vida, ele tinha viajado por quase todos os lugares no continente Nuvem Azul e apenas tinha encontrado uma erva da estrela escondida. Entretanto, no seu primeiro dia no continente Céu Profundo, ele já tinha encontrado duas. E era na montanha de sua própria família. Alguém pode dizer que não há diferença quando comparar a ervas da estrela escondida com as outras ervas normais, porque era quase impossível de diferenciar entre as duas mesmo se alguém tentasse. Ao mesmo tempo, ela tinha uma habilidade muito incomum, ela podia se tornar invisível. Dessa maneira, isso significa que se alguém quiser encontrar alguma, isso será ainda mais difícil de fazer. Seu professor uma vez disse que a erva da estrela escondida era um tesouro dos céus e da terra, mas existem poucos que conhecem sua existência. A quantidade de pessoas que têm a habilidade de identificar ela não eram mais que 5 no continente Nuvem Azul. Em adição, a única coisa no mundo que poderia completamente refinar esse tesouro do céu é somente a pérola de veneno do céu. Isso realmente é uma bênção dos céus me ajudando. Tendo essas duas espadas de erva da estrela do céu é equivalente de ter uma saída em um incêndio. Depois de refiná-lo em pílulas da estrela escondida, minha vida estará assegurada mesmo se eu quiser matar ou roubar as pessoas, e poderei fazer o que quiser.
Xiao Te gargalhou enquanto ele apertava a erva da estrela escondida em sua palma da mão e a enviou para o compartimento de armazenamento da pérola de veneno do céu. O brilho que vinha da pérola de veneno do céu parou completamente depois que ele fez aquilo. O feliz Xiao Te não mais tinha uma razão para sorrir e não mais voltou para sua casa. Enquanto ele estava se virando, uma fria luz repentinamente brilhou no canto de seus olhos. Xiao Te parou seu caminho e se virou para a direção daquela fria luz. No não tão brilhante luar, ele viu um vago clarão de uma massa a 50 metros ao norte dele. Era como uma sombra branca.